do que, embora sendo exterior à partida, é considerado bom. E a expulsão para fora de si de tudo o que é mau. Sendo que mau, neste contexto, é sinónimo de estranho, estrangeiro ao eu. Isto até dá jeito da ideia do estranho. Há a ideia de não é bem esse o termo que ele usa, agora não me recordo exatamente, mas a ideia do estranho e também do estrangeiro. Aliás, é interessante, depois nós podemos... A minha comunicação também foi nessa via, por exemplo, quando alguém extrema-direita fala do estrangeiro, é também. Tem algo a ver com o estranho. Não pode ser um Heimlich, porque um Heimlich é familiar. O Heimlich já tem essa dupla vertente do estranho e do familiar ao mesmo tempo. Bom, seja como for, ao nível da comunidade, há sempre alguma coisa que é preciso excluir, expulsar, seja lá como for. Então, o que é aquilo que deve ser expulso? Eu aqui fiz uma referência ao ensino de Lacan. No ensino de Lacan, aliás, na minha intervenção lá em Zizek, eu já tinha, de alguma forma, abordado essa questão. Nós podíamos fazer aqui todo um percurso, por exemplo, como é que aquilo que tem quase de ser excluído, expulso por natureza, que nomes é que tem no ensino de Lacan? Eu dei apenas dois como referência, portanto, como exemplo. Pode ser gozo, o gozo. O gozo é qualquer coisa que tem de ser excluído para o sujeito se constituir, digamos, quase na via do desejo. Ele diz isso em vários momentos. Claro que depois isto estava todo numa outra via. O gozo não é sempre abordado da mesma forma, etc. Mas deixamos isso de lado. O objeto pequeno a também pode ser exatamente visto como quase assinalando os lugares daquilo que tem de ser excluído. Mas o que eu me perguntava, independentemente disso, no ensino de Lacan, de todos esses exemplos possíveis daquilo que tem de ser excluído, etc., o que eu me perguntava era outra coisa, mas o que é que advém, o que é que acontece quando se começa a pôr sentido nisso? Ou seja, a compreender demasiado depressa. Ou seja, quando aquilo que deve ser excluído por estrutura, e no caso do ensino de Lacan, é essa dimensão que aparece. Qualquer coisa que tem de ser excluído por estrutura para que o sujeito se constitua como tal. Então, o que é que acontece quando aquilo que tem de ser excluído por estrutura, e que em si mesmo não tem sentido nenhum, podemos dizer, retomando uma ideia quase do último Lacan também, que é um real sem lei e sem sentido, cai sobre o domínio da compreensão paranoica ou racista. Quer dizer, aqui o que eu procurei explorar foi, há qualquer coisa que, a partir de não tem nada a ver com racismo, ou interpretações, ou esta ou aquela interpretação, esta ou aquela leitura, é qualquer coisa que é estrutural, que tem de acontecer para que o sujeito se constitua. Mas o que é que acontece quando isso cai sobre o domínio da compreensão paranoica ou racista? Ou seja, quando alguém, seja um indivíduo ou uma comunidade, começa a acreditar que compreende. Ou, citando aqui, fazendo uma referência ao livro propriamente dito, perante a insistência da filha, Lucy, de que o pai não compreende, há uma certa altura em que diz: sim, compreendo, pelo contrário, compreendo tudo muito bem. Bom, e eu, quando se começa a compreender tudo muito bem, aquilo que se trata de expulsão, e eu até dizia, eu não disse isto lá, mas tinha aqui, porque depois nós estávamos também limitados pelo tempo, expulsar ou sacrificar, de castigar, de perseguir, etc. Ganha rosto. Quer este seja o judeu, o negro, o estrangeiro, como dizíamos há pouco, ou qualquer outra dessas figuras que enchem demasiado a história antiga e recente. Posso só ir muito rápido? Nessa cena, que não foi dito, e agora não lembrei assim de disso, dito assim aquilo que se excluiu o gozo. E depois, nós não devemos tentar compreender. Quando o pai diz à filha: eu compreendo tudo, ela diz: não, tu não compreendes o quê? O meu gozo. Claro. Porque aí é importante perceber como é que ela pode gozar, mesmo sendo violada, sendo... Mas isso, vocês têm que ter o romance. Claro, e seria uma outra aliás, muito interessante também aqui, fazendo um parênteses, aproveitando o seu parênteses,